CBN Santos. Apresentação, Douglas Gonçalves. 9h06. Um bom dia aos nossos amigos da CBN Santos. A partir de agora, o Jornal da CBN. Eu gosto sempre de informar os amigos, desde as 6 da manhã, na CBN São Paulo, com o Milton Jung e a Marcela Lorenzetto. E agora a gente abre o sinal para a nossa Baixada Santista com o Jornal da CBN aqui na Baixada. E também que você pode sintonizar e acompanhar no canal do YouTube, no @Rádio CBN Santos. A produção a cargo do Rick Santos, com os colaboradores Gelson Henrique, a Karina Faleiros, o Geraldo Júnior na técnica, o Leandro Nascimento na edição, e o Felipe Andrade, que é o responsável da transmissão, onde você acompanha no canal do YouTube. Trânsito. Trânsito lento na Rua Goiás, no cruzamento com a Avenida Washington Luiz. A Avenida Afonso Pena, nas proximidades da Praça Palmares, com alto fluxo de veículos neste momento. Sistema Anchieta Imigrantes, a rodovia Anchieta, sentido capital, tem tráfego lento do 20 ao 17, do 13 ao 10. Interligação na Baixada, sentido litoral, tem lentidão do quilômetro 1,7 ao quilômetro 0,1, todos pelo alto fluxo de veículos. Travessias litorâneas entre Santos e Guarujá, com 6 embarcações. 25 minutos é o tempo estimado do lado de Santos e 50 minutos do lado do Guarujá. Ontem nós tivemos um problema com relação à conexão, quer dizer, nós não, e sim o Departamento Hidroviário, mas tivemos também um problema que, devido à cerração marítima, a travessia entre Santos e Guarujá ficou interrompida por aproximadamente pouco mais de 5 horas, isso causando transtorno para aquelas pessoas, e são muitas que dependem do sistema de travessia de balsa entre Santos e Guarujá, além das barquinhas que também tiveram o movimento interrompido, aí formando uma longa fila na calçada da ponta da praia que dá acesso às barcas. Mas a informação que a gente tem nesse momento é que não tem a cerração e que o sistema está funcionando normalmente, tanto de barcas como de balsas. CBN Santos. As notícias da Baixada Santista. Nosso convidado nessa primeira hora do Jornal da CBN é o professor Alex Salim, grande amigo, uma figura que eu tenho um carinho muito grande. Ele é especialista em direito penal, e o professor Alex Salim, além de professor, ele também tem uma atuação muito importante como professor universitário, e a gente sabe que, por exemplo, na nossa cidade de Santos, é grande o número de advogados e bacharéis que se formam anualmente. Vamos falar sobre esse tema também. Mas antes, bom dia, professor Alex Salim. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CBN. Tudo bem? Tudo bem, Douglas. Bom dia a toda a sua audiência. É um prazer estar aqui, poder colaborar aí com o seu público. O professor já leciona já há um bom tempo, né, professor? Na área jurídica há 19 anos, Douglas. Eu sou fisioterapeuta também. Sim. Eu sou fisioterapeuta, né? Minha primeira formação, também lecionei na área, e no direito há 19 anos. E o professor também chegou a trabalhar na Polícia Federal, né? E hoje eu estou no Tribunal de Justiça, né? Assessorando um desembargador. Olha só que vasta atividade. E é jovem, né, professor? Mais ou menos! Mais ou menos, eu achei interessante. Professor Alex Salim, eu tenho uma satisfação em recebê-lo aqui na CBN para que a gente possa provocar nessa sexta-feira, né, alguns temas importantes no intuito de alertar os nossos ouvintes e internautas sobre o momento que nós estamos passando aqui no Brasil, que eu julgo momentos delicados. Nós, uma vez, estávamos debatendo aqui um assunto a respeito da quantidade de maconha que poderia estar com uma pessoa, né? Ficou na 40 gramas, né? E isso causou uma certa discussão. Algumas pessoas acharam que é um absurdo, onde você vai comprar droga e tudo mais. E um dos nossos ouvintes interagiu pelo 3272-3163, falou assim, isso deveria ser discutido na Câmara Federal, no Congresso Nacional, mas enquanto os congressistas eles demoram para discutir e pautar temas importantes, acaba o STF tomando a iniciativa.
E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei assim, eu preciso aguardar uma oportunidade de eu receber o professor Alex Salim, né, que além de especialista em direito penal, também é um especialista em direito constitucional, para explicar para os nossos amigos ouvintes e internautas como e até onde, né, na omissão de um Congresso, o STF pode interferir. Porque qual a leitura que eu tenho do STF, do Supremo Tribunal Federal? É que ele está ali como um fiscalizador da nossa Constituição. Eu vejo isso como uma alta corte, ponto, mais nada. E a gente acaba vendo, não é interferência, seria até deselegante, e vejo uma provocação muito efetiva do STF em outros temas que a gente acredita que estaria e deveria ser responsabilidade do próprio Congresso Nacional. É verdade, Douglas. Essa sua colocação ela tem vários aspectos interessantes para a gente tratar e abordar. Bom, começando pelo próprio papel do STF. Né? Então, a nossa Constituição Federal está lá, né? A Carta Magna, ela é a regra matriz da convivência em sociedade. O artigo 102, ele descreve qual é a competência, qual é o papel do STF. Né? E o que está escrito ali é que a competência é guardar a Constituição. Bom, vamos entender o que significa isso. Quando a própria Constituição atribui esse papel ao STF, ela está dizendo o seguinte: o STF ele tem que verificar se as leis que são produzidas no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas e nos municípios, né? Claro que os municípios e a Assembleia Legislativa a constitucionalidade da lei é verificada no Estado de São Paulo, no Estado do Paraná. Mas a última palavra constitucional é do STF. Então, o que ele faz? Ele vai pegar uma lei que vai ser levada ao conhecimento dele que há uma inconstitucionalidade e ele vai analisar se aquele texto de lei municipal, estadual ou federal está de acordo com os preceitos que a Constituição traz. Basicamente, esse é o papel do STF. Então, só pegando o gancho do questionamento da sua audiência, né, que você estava relatando. Isso. Não é que o STF agiu. O Poder Judiciário, né, esse é o sistema como ele funciona, o Poder Judiciário ele tem que ser provocado. Né? Então, não é que o juiz está lá, ele acorda e fala assim, o ministro do Supremo, ou um juiz aqui de Santos, hoje acho que eu estou um pouco ocioso, vou pegar esse tema aqui e vou cuidar dele. Não funciona assim. Né? O Poder Judiciário, o juiz, ele está lá para resolver conflitos, né? E o STF ele resolve conflitos constitucionais. Então, o que aconteceu? A própria Constituição ela traz uma lista de pessoas ou órgãos, né? Ou figuras, por exemplo, partidos políticos que têm representação nacional no Congresso Nacional, eles podem ingressar com uma ação e provocar o Supremo, e foi isso que aconteceu, né? Ou então por ações da Defensoria Pública que chegam até o Supremo, e foi sendo questionado o seguinte: o porte para consumo, ele deveria ser crime, né? Porque nós tivemos uma modificação de lei. Nós tínhamos uma lei até 2006 e essa lei previa prisão para quem importasse droga para consumo. Qualquer quantidade. Em 2006, houve uma mudança legislativa, era o governo ainda na época do ex-presidente Lula, 2006, e a lei de drogas que está em vigor, ela vem daquela época. E a lei de drogas atual, ela prevê o seguinte: é crime, sim, portar droga para consumo, mas não há mais pena de prisão. Quando o juiz era levado ao conhecimento do juiz um crime, né, o porte para consumo, ele só podia aplicar a pena de advertência, prestação de serviço à comunidade, ou até mesmo que o indivíduo se tratasse. Mas não prisão. Mas continuou com natureza de crime. O que aconteceu é que uma ação foi levada até o Supremo para o Supremo discutir isso. Né? Então aí nós vamos entrar na segunda parte do questionamento. Mas será que cabe ao Supremo analisar esse tipo de coisa? A meu ver, é o Poder Legislativo que deveria legislar. Não é nem a meu ver. Vou explicar uma outra coisa. No Brasil e nas democracias, o que define a democracia é a divisão de poderes, né? Básica. Não é só votar. Existem vários aspectos que fazem com que um país seja democrático. E um deles é a tripartição de poderes. O legislativo legisla, o executivo põe em prática as políticas que foram legisladas e o poder judiciário ele vai resolver se houver conflito. Então, há conflito, chama-se o poder judiciário para resolver. Mas a definição
da vida em sociedade é feita através dos representantes da sociedade que são eleitos. Então, por que eu elejo um vereador? Porque o vereador no nosso município, ele vai, junto com outros vereadores, produzir uma legislação que vai vigorar no município, para ordenar a nossa vida em município. Já imaginaram se não tivesse ordem nenhuma, se não tivesse semáforo, se não tivesse regra de trânsito, se não tivesse como construir... Quem representaria a população e lutaria pelos direitos dela, então, por exemplo? Por exemplo, trazendo para o nosso município, para a nossa convivência aqui, nós elegemos os vereadores para eles produzirem a lei que o prefeito vai aplicar. Então não é o prefeito que cria a legislação, é o vereador. Quando a gente leva isso para o âmbito estadual, quem produz as leis no âmbito estadual é a Assembleia Legislativa, para que no território do Estado de São Paulo, o Poder Executivo aplique aquelas leis. E o Poder Judiciário Estadual, se houver conflito, ele vai resolver. E no âmbito federal, a mesma coisa. Então, a sua audiência está correta quando ela questiona assim, poxa, mas essa discussão não deveria acontecer no Congresso Nacional? Sim, essa discussão ela acontece. Existe uma corrente de pensamento que é a seguinte: não produzir legislação também significa representar o povo, significa que aquela maioria eleita, naquele momento, não quer cuidar daquele assunto, ou entende que aquela legislação que está em vigor, ela está correta. Então, eu elejo uma Câmara dos Deputados, eu elejo senadores para que eles formem o debate, ouçam a sociedade através de audiências públicas. As audiências públicas acontecem no município, no estado e no governo federal. E, além disso, chamam-se especialistas médicos. Se nós conversarmos com psiquiatras, é unânime. Raramente você vai ver um psiquiatra que vai dizer o seguinte: não, a droga é algo bom para o organismo humano. Não é, ela traz uma série de problemas. Então, toda essa discussão deveria acontecer nas casas legislativas, por produção legislativa. E se não há legislação, se a legislação não é alterada, porque há uma legislação em vigor, mas se essa legislação não é alterada, isso não significa necessariamente que o Congresso tenha que legislar. Significa que os representantes que foram eleitos para aquela legislatura entendem que aquela legislação atual ela está de acordo com o anseio da sociedade. E só para finalizar, então, o terceiro aspecto que eu vejo, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, e isso eu converso com os meus alunos em sala de aula, eu promovo debates na universidade, porque ali é o âmbito, né? É o fórum, né? Dali sairão novos advogados, novos juízes, novos promotores, enfim, né? Os profissionais da área jurídica, defensores públicos. Eu debato muito com eles o seguinte: nós criamos agora, através dessa decisão do Supremo, uma situação esquisita, porque ele liberou o porte para consumo de até 40 gramas, então quem estiver portando... Aliás, ontem o STJ já tomou uma decisão de absolvição com base nessa nova decisão do Supremo, mas aí eu fico me perguntando, tá, eu posso portar 40 gramas para consumo, mas eu comprei essa droga onde? Exatamente. Né? Não foi num comércio regularmente instalado. Eu estive agora em julho na Espanha, né, e eu já visitei alguns países da Europa, e aqui nós temos exemplos também próximos do Uruguai, né, onde houve a regulamentação. Portugal é regulamentado, Itália é regulamentado, Grécia, estive na Grécia, Espanha, França. Você tem lá os pontos de venda com toda a regulamentação. Então você tem certificação daquela substância que está sendo vendida, etc. Mas olha o que está acontecendo no Brasil. Nós temos agora uma autorização feita pelo Supremo Tribunal Federal de porte de 40 gramas para consumo, mas onde eu compro essa substância? Né? Eu estou comprando de um traficante? Eu ia falar isso. Né? Então, se eu olhar... E tem um aspecto econômico, né? A droga é um produto como qualquer outro, como uma garrafa, como uma xícara, como uma poltrona, como um celular, né? Ela segue a regra da oferta e da demanda. Então, se existe demanda, pessoas querendo adquirir, obviamente que vai ter quem produza, quem transporte e quem venda. E nós estamos deixando essa cadeia de produção, transporte e venda na mão do crime. E liberando a compra. Então eu me pergunto, ora, eu posso comprar cuecas, mas a venda da cueca é ilícita, é proibida? Né? Já li alguns artigos questionando o seguinte: será que isso não vai levar as pessoas a serem responsabilizadas por receptação? Porque, afinal de contas, a receptação é receber, adquirir, conduzir, transportar, é produto de crime anterior, tá lá. Ah, mas o crime deveria ter natureza patrimonial para caracterizar a receptação. Não, nós temos alguns crimes que não têm natureza patrimonial, como o peculato. O que é o peculato? É o desvio feito pelo servidor público.
Então, o servidor público está lá na sua repartição pública, ele fala assim: eu vou levar esse computador para minha casa, o governo não tem muito dinheiro mesmo, eu vou pegar esse computador para mim. Isso é peculato, né? Só que o crime de peculato, ele tem natureza não patrimonial, é um crime contra a administração pública. E se esse servidor vender aquele computador que ele desviou da administração para um terceiro, esse terceiro responde por receptação. Então, nós temos hoje uma situação, e eu não estou entrando aqui no mérito se tem que liberar ou não tem que liberar, eu acho que essa é uma discussão válida que tem que ser feita na sociedade. O problema é que a decisão do Supremo, novamente com todo respeito, né, a decisão tomada, a gente brinca no mundo jurídico que a corte mais alta é aquela que pode acertar ou errar por último, né? A hora certa, a hora erra. Isso faz parte das decisões. Ela trouxe uma situação que me parece esquisita, né? Eu posso portar 40 gramas, mas onde eu compro essa droga? Ou seja, você acabou não fazendo a discussão completa de um problema que poderia ser discutido num outro fórum, talvez o Congresso. E essa resposta dessa indagação do professor Alex Salim é uma resposta que todos nós não temos ainda. A gente sabe, né? Mas a gente não tem como dar uma resposta que complemente essa decisão da posse na quantidade de 40 gramas por parte do STF. Um outro aspecto, até porque nós estamos vivendo um período eleitoral, professor Alex Salim, é justamente com relação, o senhor falou muito bem das discussões que precisam ser travadas nas esferas municipal, estadual e federal com relação aos legislativos, né? E a gente também tem que entender que, por mais que essas decisões passem pelas câmaras, assembleias ou Câmara Federal e Senado, a gente depende também da questão política. Qual é a questão política? Ele precisa ser pautado, aqueles temas, para que eles possam ter uma apreciação, ser votado, depois sancionado ou não, para poder se tornar lei. E a gente tem um dos aspectos que parece que está adormecido no Senado, que é justamente a redução da maioridade penal, que é uma discussão que a gente travou muito no começo do século XXI, e eu não vejo mais nenhuma discussão. Eu vejo, sim, muitas ocorrências, muitos crimes, né, muitos atos ilícitos sendo cometidos por menores infratores, que eles têm como única pena, acabam sendo internados, né? Essa é a palavra correta, na Fundação Casa, ex-FEBEM, depois eles saem, ao completar 21 anos, com a ficha totalmente limpa. E a gente não vê também o nosso Congresso se debruçar num tema tão importante que é a redução da maioridade penal. Qual a sua preocupação com relação a esse tema? Esse é um outro tema extremamente polêmico, né? Existe um tripé de polêmica aí, a redução da maioridade, a droga, como você citou, perfeito, e a questão do aborto, né? São três temas que recorrentemente eles retornam aí à discussão pública e são temas importantes. Bom, só para esclarecer a sua audiência, o Brasil ele adota um sistema que nós chamamos de biopsicológico. Então ele estabeleceu como uma régua uma linha de 18 anos, né? Os países de origem anglo-saxã, em geral, eles adotam um outro sistema, que eles vão verificar caso a caso se aquele jovem tinha ou não capacidade de compreensão e entendimento do que ele estava fazendo naquele momento. Então o Brasil não, o Brasil estabelece uma régua, 18 anos. Então é mais ou menos o seguinte: uma pessoa que tem 17 anos, 11 meses, 29 dias e 23 horas, ou seja, faltando uma hora para ela completar 18, é como se ela não tivesse compreensão da gravidade da sua conduta. Mas quando ela passa para 18 anos, uma hora e meia depois, né, ela fez o aniversário, aí o direito penal cai sobre a cabeça dela, né? Então, esse é o critério utilizado no Brasil, é uma régua objetiva que não analisa cada indivíduo, né? Ela não analisa o nível de percepção daquele indivíduo. Isso desde quando foi criado? Isso desde o Código de 41, né? Então, qual é a razão disso? Na época, se entendia que antes dos 18 anos, né, a capacidade de controle da impulsividade, todos nós já fomos jovens, né? Nós brincamos no início, não sou tão jovem mais, né? Mas nós sabemos que na adolescência o jovem ele tem muito mais impulsividade do que na vida adulta madura. Perfeito. Nós aqui, né, somos mais maduros, a gente já tem um sistema de contenção maior. E a época analisou-se que antes dos 18 anos
uma pessoa não teria ainda esse sistema de contenção plenamente desenvolvido. Coisa que hoje a própria neurociência já está falando em 25 anos, em 27 anos, enfim. Mas esse sistema foi adotado no Brasil com base nessa régua. Já os Estados Unidos, outros países de origem anglo-saxão, o que eles fazem? Uma vez que o adolescente comete um ato desse, né, que é considerado crime, eles vão, uma junta é formada, né, para avaliar aquele indivíduo se ele tinha ou não compreensão. E aí, se ele passar pelo processo e for condenado, como funciona? Até que ele cumpra uma certa idade, ele vai para uma instituição de menores. Mas ele não sai dali totalmente liberado. Uma vez que ele completa a maioridade, aí ele é inserido no sistema carcerário para cumprir o resto da pena. Então vamos pegar um exemplo prático. O latrocínio. Latrocínio, o que é? É matar para roubar. Seguido de morte. Isso, é o roubo seguido de morte. A pena mínima do latrocínio no Brasil é de 23 anos. Se uma pessoa com 17 anos, 11 meses, faltando pouquinho para completar 18, ela matar alguém para roubar um celular, ela vai cumprir uma medida socioeducativa na Fundação Casa, que tem um limite de 21 anos. Ele só vai, quando ele completar 21 anos, ele vai sair. Ou se ele cometeu isso com 17 anos, ele vai ficar lá até 21. No máximo 21. Agora, um outro jovem com 18 anos e uma semana, se ele praticar o mesmo latrocínio, ele vai cumprir uma pena de 23 anos, no mínimo. Né? Então, esse sistema ele precisa ser repensado. Ah, mas é melhor reduzir ou não? Para que idade? Bom, essa é uma discussão que tem que ser feita no Congresso Nacional. Por isso que o Congresso Será que existe. Vamos buscar um sistema híbrido como esse, né? De você cumpre uma parte na Fundação Casa, tal, e depois você encontra-se uma outra forma de carcerário. Né? Porque o que acontece? Há uma sensação para a sociedade de impunidade. A sociedade como um todo, que não compreende toda essa discussão jurídica, estou tentando aqui ser o mais didático possível, né? Ela sente, mas para o seguinte, esse jovem foi lá, tirou a vida de alguém por conta de um objeto material, um celular, etc. E ele vai ficar um tempo, né? As pessoas entendem como curto, né? Mas eu vou fazer um outro ponto aqui já. E ele já vai sair rapidamente, né? Então, isso causa uma sensação de insegurança na sociedade e nós precisamos aprimorar o sistema jurídico. Agora, por outro lado, uma vez participando de uma mesa dessas de discussão, uma colega, né, também da área jurídica, ela fez uma colocação que também me parece razoável. Ora, 4, 5, 10, 5 anos na vida de um jovem que tem 14, 15 anos, proporcionalmente ao tempo de vida que ele tem, é uma punição que tem que ser avaliada, né? Então, essa é uma discussão sensível que tem que ser feita no Congresso Nacional e buscarmos um aprimoramento desse sistema, né? Porque o que é a medida socioeducativa? O jovem, né, o adolescente até 18 anos, ele não é preso, né? Ele é apreendido e depois, se a conduta que ele praticou for equiparada a um crime grave, a determinação do juiz é de internação na Fundação Casa. E é o que você falou. Como isso não é considerado um crime, ele sai de lá sem antecedentes criminais, porque não foi um crime que ele praticou. Eu uso para ensinar os meus alunos, né? Olha, o jovem até 18 anos, ele é como se fosse o homem de ferro. Ele usa uma armadura contra o direito penal. O direito penal não pode incidir no jovem que tem menos de 18 anos. Né? A medida socioeducativa ela não tem natureza de crime, ela não tem natureza de pena. Né? É uma medida que não é como se fosse uma pena para quem praticou um crime, que é só quem tem mais de 18 anos. Professor Alex Salim, professor especialista em direito penal, conversando com os amigos da CBN Santos. Eu tenho que chamar o repórter CBN. E se eu pudesse fazer rapidamente uma análise dessa primeira meia hora da participação do professor Alex Salim, a gente vê, pelo menos é assim que eu vejo, a importância do Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, a letargia que ele demonstra em temas importantes que a sociedade brasileira necessita. E outra, né, professor, um Senado que custa caro para a população, se comparado àquilo que ele produz para tornar uma nação um pouco mais participativa para os brasileiros. Essa é a minha análise que eu faço. E o que parece atualmente que os políticos de Brasília eles estão um pouco distantes do anseio da sociedade, é a percepção. Parece que há um descolamento, né, do que a população, assim, projetos de interesse pessoal, assim, que do mundo político, eles são votados rapidamente, né? Aquilo que está ali pautado para a população, assim, em geral, às vezes, dependendo do assunto,
fica parado. A gente não pode colocar a culpa também no Niemeyer, né? Que achou melhor construir Brasília bem longe da população. Assim fica difícil de ter a participação popular, a não ser daqueles personagens que ocupam o Congresso, o STF, né? o Senado, e a gente sabe que é muito raro, né? Mas não compare o saudoso Niemeyer, até porque a gente vê que mesmo a condição que a população tem de participar das sessões das câmaras no seu município, ela acaba também não fazendo. E hoje as redes sociais também aproximaram muito a população dos seus representantes, né? Hoje você consegue, através das redes, todo político hoje tem, você consegue interagir, enfim, de alguma maneira, instalo, né? Falar, olha, escuta, eu não estou satisfeito com a sua atuação, por que você não coloca esse projeto para andar? Hoje a gente consegue ter esse contato, ainda que virtual, mas é possível, já melhorou, né? Não deixa de ser uma ferramenta que facilita a participação, o contato do eleitor, da população com o seu representante. Com certeza. Bom, nós vamos chamar o repórter CBN. Toda essa discussão, amigos da CBN, no intuito de demonstrar o quanto que é importante a participação popular, para que você saiba que você não é simplesmente um mero eleitor que é convocado de 2 em 2 anos, e que você é um personagem importante nas decisões da sua cidade e também do seu estado e do governo federal. E isso você consegue participar e promover através da eleição. Por isso, a importância, a análise de quem merece o seu voto para você ser muito bem representado. 9h37, nós estamos conversando com o professor Alex Salim, especialista em direito penal, e praticamente dando uma aula aqui de conhecimento, onde os alunos somos todos nós brasileiros e precisamos saber a importância da representatividade que nós outorgamos, que nós damos aos nossos representantes, e por vezes a gente fica de braço cruzado esperando, olha, eu já votei em você, hein? E agora? Vê lá o que vai fazer. Eu acho que é o inverso. Você tem que ter muita cautela, muito cuidado, ver o comportamento das pessoas, como elas se comportam nas redes sociais e como que elas se comportam quando você está no corpo a corpo, ver se é o mesmo perfil de pessoas, né? Saber valer o seu voto para que esse representante possa exercer o seu papel. Eu provoco esse tema também, professor Alex Salim, que a gente está num momento eleitoral. Hoje, exatamente, faz uma semana que começou a campanha eleitoral em todos os mais de 5 mil municípios no Brasil. E a gente sabe que o corpo a corpo é fundamental. Mas eu poderia citar qualquer município, mas eu quero provocar o professor com relação a São Paulo. Nós vimos, inclusive saiu, eu vou recorrer aqui ao G1, né, onde saiu uma pesquisa no dia de ontem, e a pesquisa do G1 acabou dando uma vantagem ao Boulos, com 23%, né? Em segundo lugar, com 21%, está o Pablo Marçal, segundo essa pesquisa, e em terceiro, Ricardo Nunes, com 19%, ou seja, embolou totalmente, está aqui. Marçal cresce para 21% e empata com Boulos, que tem 23%, e Nunes com 19%. Essa é a notícia, só para que os amigos do Jornal da CBN saibam, foi no dia de ontem, a pesquisa Datafolha em São Paulo. E por que eu faço essa abordagem e quero ouvir a análise do professor Alex Salim? A mudança totalmente, depois de um único debate, dos números que se refletiram nessa mudança. Antes, os números indicavam, antes do primeiro debate que ocorreu, a gente viu o Ricardo Nunes, o Boulos, e o Datena, e depois o Pablo Marçal. Professor Alex Salim, essa mudança é natural quando a performance dos candidatos acaba influenciando a sua postura numa cidade tão importante como São Paulo? Importante, inclusive, para o Brasil. De fato, esse novo candidato, né, o Pablo Marçal, ele está surpreendendo aí, né, nas eleições municipais lá de São Paulo, pela forma como ele se comunica, né? Na verdade, ele me parece alguém muito, mas muito, que tem um controle, um domínio muito grande dessa ferramenta
que chama rede social. Como a gente estava falando agora há pouco, ela é uma ferramenta que está sendo utilizada para tudo, né? E ele tem um domínio muito grande desse ambiente. Ele sabe se comunicar através desse ambiente, né? Então a gente vê, por exemplo, o Datena. O Datena é um monstro da comunicação, né? Ele é um grande apresentador de programa, etc. Mas o que eu vi os trechos do debate me pareceu que ele estava ali meio perdido, né, naquele ambiente. E esse candidato ele veio e usou uma linguagem totalmente nova ali naquele ambiente e ele de fato conseguiu fazer uma reversão. Ele já está em segundo lugar aí, pelo que você falou. Exatamente, né? Segundo Datafolha. Ou seja, ontem, o prefeito atual, com toda a máquina na mão, ele já foi ultrapassado por alguém que chegou lá, colocou um boné na cabeça, né? E isso tem uma simbologia, né, do boné ali, me parece o boné colocado na cabeça ali, diz mais ou menos o seguinte: olha, eu vim aqui para, usando a linguagem dos mais jovens, né, eu vim aqui para causar. Eu vim aqui para causar, e ele de fato está conseguindo isso. A comunicação dele é muito potente, né? Então, como ele se comunica, e eu acho que isso é que está fazendo essa reversão de números, né? O atual prefeito, ele está lá com toda a estrutura, mas a gente nota uma fragilidade dele na comunicação quando ele está no debate. E isso tudo acaba provocando uma que eu acho correto, uma grande competição no momento eleitoral. Por quê? Porque é justamente nesse momento, e essa é a minha análise, professor, que esses candidatos eles precisam se comportar para que, através do seu comportamento e da sua postura, eles possam não só cooptar o voto do eleitor, ou, de repente, perder o voto daquele eleitor que até então pensou que ia votar nele. Sim. Olha que interessante. Ele embaralhou, como você falou aí, o jogo eleitoral, né? Se ele não tivesse ali, provavelmente a eleição estaria tomando um outro rumo. E, óbvio, ele tem uma comunicação bem agressiva, né? E que surpreendeu todo mundo. Agora, as pessoas falam muito de proposta, né? Mas se a gente perguntar qual é a proposta de cada um deles, será que as pessoas conhecem, né? Então, fica tudo isso. O que eu vejo é que o processo eleitoral ele se tornou algo muito mais midiático, né? O processo eleitoral ele se tornou algo muito mais midiático, muito mais, usando também a linguagem da internet, né? Muito mais lacração e cortes na internet do que propriamente com base em propostas, né? Isso já aconteceu, esse fenômeno com o ex-presidente Bolsonaro. Se a gente voltar na eleição de 2018, né, quem era o candidato que tinha maior tempo de televisão, maior apoio? Era o Alckmin. É verdade. Né? Ali o Alckmin é que conseguiu. Nós tivemos o Haddad, que estava representando ali o presidente Lula, que naquela época estava preso, né? E o Haddad era o candidato do PT. Nós tínhamos o Alckmin, que basicamente ele formou uma coligação enorme em torno dele, ele tinha maior tempo de televisão, etc. E lá o Bolsonaro, que é aquele tiozão lá do pavê, que ia 2018, né? 2018, que ia lá nos programas de televisão, Luciano Gimenez, e trabalhou muito bem essa questão da rede social. Ele acabou conseguindo se eleger, né, com pouco dinheiro, com uma campanha bem menor do que os outros, porque isso já mostra esse fenômeno das redes sociais, da campanha acontecendo muito mais nas redes sociais, e é impressionante. Eu ando de Uber, eu converso com todo mundo, garçom, porteiro, e, sabe, desde o ambiente acadêmico até a pessoa que tem o menor nível de instrução, hoje tem um celular e ela está ligada, ela está acompanhando o que está acontecendo no mundo através das redes sociais. Então, o candidato que consegue dominar esse ambiente, ter uma comunicação melhor nesse ambiente, ele acaba seduzindo, né, o voto, trazendo para ele o voto. E o Pablo Marçal, nesses poucos dias, olha aí já o estrago que ele fez nas outras campanhas, ao ponto de alguns candidatos, né, acho que foi o penúltimo debate aí que teve, agora não lembro onde foi, 3 candidatos não foram, nem... Acho que foi no UOL. Exato, nem o Datena, nem o Boulos e nem o próprio Nunes. Eles não compareceram, né? Ou seja, ao invés deles tentarem lidar com a situação, né, mostrar que o caminho seria outro, não, eles se retraíram, né? E isso só
contou ponto para o Pablo Marçal, na minha análise. Né? Não, eu concordo com a análise do professor Alex Salim, e o senhor lembrou muito bem que esses 3 candidatos, eles não compareceram ao debate, e a leitura que eu vejo é a leitura assim, olha, eu não vou naquele debate porque aquele outro concorrente, ele vai me insultar, ele vai transformar o debate em baixaria, então eu não vou. A meu ver, isso é uma omissão. Eu fico imaginando os desafios que um chefe de executivo tem na cidade, né, quando ele é um candidato e depois de eleito, e aquela área, aquele bairro, não vou naquele bairro, não quero resolver, que ali é uma área problemática, não, deixa para lá. É mais ou menos assim, eu fiz essa leitura. Eu também, exatamente. Se o candidato ele não consegue resistir a um debate, se ele já no debate, no confronto de ideias ou não ideias, mesmo, mas é uma linguagem muito agressiva, tudo bem, então use a sua retórica para desconstruir o que aquele indivíduo está falando. Né? Houve toda a polêmica lá dele falar do consumo de droga do outro candidato e tal. Ora, então você use a sua retórica, o seu poder de comunicação para desconstruir aquilo que está sendo falado e não participar, porque justamente você olha agora para isso e pensa o seguinte, bom, se não foi capaz de confrontar num debate e numa inundação em São Paulo, e numa como o Rio Grande do Sul passou recentemente e continua, né? A reconstrução do Rio Grande do Sul vai levar muitos anos. Se New Orleans, nos Estados Unidos, que é o país mais rico do planeta, até hoje eles ainda estão reconstruindo depois daquela tragédia, imagina o Rio Grande do Sul. Então você olha para um candidato, ele tem uma baixa resiliência para um debate, como é que ele vai agir num momento que precisa de firmeza, né? Então pode ser que essa mensagem chegue realmente ao eleitor, conforme você fez essa leitura. Sabe, professor, o senhor está falando, eu estou lembrando aqui, porque a gente tem que acompanhar, né, a perspicácia, a inteligência, a rapidez, e aqui, amigos da CBN, de forma alguma, eu não sou cabo eleitoral de nenhum desses candidatos, apenas estou fazendo citações e citações públicas, né? Quando ele estava também num outro confronto, que o próprio Guilherme Boulos falou que ele era o padre Kelmon dessa eleição, e ele sacou o Pablo Marçal uma carteira de trabalho. É verdade, sim, eu vou te exorcizar com a carteira de trabalho. É óbvio que isso não foi combinado, porque são antagônicos, são opositores, né? E ele foi muito rápido, muito ágil, né? Então, isso demonstrou que nós teremos aí uma campanha que se iniciou há uma semana, muito concorrida na cidade de São Paulo, e isso acaba tendo reflexo em algumas cidades também, em algumas metrópoles no Brasil, eu acredito. Com certeza, essa cena, inclusive, Douglas, assim, eu fiquei perplexo de assistir aquilo por alguns aspectos. Primeiro, a presença de espírito dele está com uma carteira de trabalho ali no terno. Como é que ele passou pela cabeça dele? Exatamente. Segundo, eu já assisti o Boulos debatendo em outras ocasiões, e o Boulos ele é um bom debatedor, ele é um bom argumentador, ele tem ferramentas para isso. E o que me causou muito espanto, e novamente, o que você falou aqui, nós não estamos fazendo juízo de nenhuma matiz política. Nós estamos fazendo uma análise daquilo que ocorreu, daquele debate. Cada um faz o seu juízo de valor, mas o que me chamou a atenção foi ele ter caído na armadilha, né? Ele pegou pilha e tentou ali retirar a carteira de trabalho da mão do Pablo Marçal, e novamente, aquilo, como dizem os jovens também aí na linguagem da rede social, aquilo rendeu o corte. Então, a equipe do Pablo Marçal pegou aquela imagem, reproduziu aquilo, viralizou na internet, de uma maneira humilhante para o Boulos, né? Porque ele ficou ali tentando segurar a carteira de trabalho, e ele deu mais ainda pilha, né, argumento para aquilo. É que nem o apelido na escola. Lembra na escola que a gente recebia um apelido? Se você se incomodar com o apelido, aí ele pega. Né? É só ignorar. Né? Se você ignorar, claro que tem bullying hoje em dia, é diferente, mas me parece que o Boulos ali faltou a ele ele não conseguiu lidar com a sagacidade, né, do outro candidato ali, enfim, criou ali uma cena que aquilo teve um impacto enorme aí nas redes sociais, né? 9h49. Um outro aspecto, professor Alex Salim, que eu quero aproveitar a sua presença aqui no Jornal da CBN, onde nós tivemos a entrega de um novo acesso em uma das empresas que fazem parte do Porto de Santos, que foi a Eldorado Brasil, e tivemos a presença do ministro de Portos, Aeroportos, o Silvio Costa Filho.
E a gente, faz tempo que a gente não via uma participação, uma presença tão constante, né, aqui na nossa região, de ministros do governo federal. Eu, muito rapidamente, posso lembrar que o ministro esteve recentemente na entrega do Parque Valongo e já retornou praticamente ontem para participar dessa entrega junto com as autoridades aqui da nossa região. Vamos ouvir aqui no Jornal da CBN um resumo da visita do ministro dos Portos, Aeroportos, Silvio Costa Filho, onde ele fala não só da importância desse novo acesso de um dos terminais do Porto de Santos, da Eldorado Brasil, mas também da importância do governo federal participando efetivamente no maior porto do Hemisfério Sul. Vamos ouvir o ministro. Pessoal, estou muito feliz aqui de poder voltar ao Porto de Santos, voltar à Baixada Santista, a gente podendo participar da inauguração desse viaduto, investimentos de quase 140 milhões de reais, que vão movimentar mais de 3 mil caminhões por mês. Isso dialoga com o plano de investimentos públicos e privados aqui do Santos. Além disso, a gente está fazendo um volume de investimentos de 6 bi no Túnel de Santos, investimentos de 6 bi na concessão da dragagem, investimentos de mais de 700 milhões na perimetral, além de outros investimentos. Significa mais de 12 bilhões de investimentos aqui no Porto de Santos e na Baixada Santista. Isso vai ser fundamental para cada vez mais ampliarmos a capacidade do porto, estruturarmos aqui o porto para fazer com que a gente continue crescendo, gerando emprego, movimentando a economia, que é fundamental para o desenvolvimento aqui de Santos. Eu fiz questão de colocar essa sonora do ministro, o professor Alex Salem, não só da importância de um ministro aqui, mas a gente sempre ouviu que o Porto de Santos estava de costas para a cidade. E eu vejo que, de alguns anos para cá, isso vem mudando. E eu gosto sempre de destacar fatos importantes, como foi a própria conquista, logo no primeiro ano do ministro Márcio França, quando o deputado Paulo Alexandre Barbosa conseguiu, de fato, a cessão dos armazéns aqui do 1 ao 8, e, entre outras coisas, a possibilidade da instalação do Parque Valongo. Isso tudo foi até uma ação parlamentar, junto ao, então, ministro, na época, Márcio França. Houve aquela mudança ministerial, e hoje o ministro Silvio Costa Filho, que também continua visitando aqui a nossa região, em especial a cidade de Santos, com relação ao maior porto do Hemisfério Sul. Aonde que eu quero chegar nessa explanação de o que ocorreu ontem? A importância da representatividade na Câmara Federal, onde o parlamentar, ou os parlamentares que estão lá, falar da nossa região e a gente conseguir tirar muitos dos projetos que às vezes parece que empacam, não saem do papel por falta de representatividade na Câmara Federal, professor. Com certeza, a nossa região aqui, você acabou de falar, o Porto de Santos é o maior do Hemisfério Sul. Perfeito. E o escoamento aqui da produção do país, tanto agrícola como de outros produtos, é enorme, né? E nós sofremos um impacto disso também no nosso cotidiano, na nossa vida aqui. A gente vê muitas vezes, a gente percebe a intensidade do escoamento quando as estradas às vezes têm um volume maior, né? E todo o investimento que foi feito aí na entrada de Santos, ali, todos os viadutos que estão sendo construídos, os novos acessos ao porto, né, o aeroporto que está vindo aí, a obra, o aeródromo do Guarujá, o Parque Valongo, que essa é uma primeira etapa, mas eu vi o projeto, né? São várias etapas, nós teremos terminais ali de navio de passageiro também naquela região ali. Desculpa até interromper, professor, no dia da entrega do Parque Valongo foi assinado já a transferência do Macuco para a área ali do Valongo, da transferência do terminal de passageiros do Concais. Sim, exatamente. Isso vai ser feito, os nichos de aportamento ali dos navios de passageiro vão passar, então vai ser tudo integrado, os armazéns ali com restaurantes, bares, de fato vai ficar muito bom, e todos os investimentos que são feitos aí no porto, na dragagem, enfim, e obviamente que a representação política, né, da nossa região aqui, ela é muito importante, não só através dos nossos deputados federais, mas os deputados estaduais, a própria gestão que o governador faz, né, em Brasília, junto com os senadores. Então, nós temos aqui uma importância muito grande para o país, e, de fato, né, a nossa região, a gente sempre precisa procurar escolher bons candidatos aí que
tragam também dinheiro, né? Através das emendas parlamentares, para que esses investimentos possam ser viabilizados, tanto pelo Estado, como também hoje nós temos as parcerias público-privadas aí, boa parte dessas obras são realizadas com parcerias, né? Com investimento também do privado. Então, de fato, a representatividade aí, a escolha de bons parlamentares que participem desse ecossistema de melhoria da nossa região, isso é muito importante. Professor, o Caçar Homenagem tramita na Câmara de Santos um projeto para caçar a honraria da Casa Alexandre de Moraes. Eu vou explicar para os amigos da CBN e vou ouvir a análise do professor Alex Salim. O projeto do vereador Fábio Duarte, do PL, tramita na Casa de Leis de Santos, ou seja, na Câmara, para que seja cassado o título de cidadão emérito que, em 2017, foi concedido a Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF e ex-presidente do TSE. O texto surge após notícias de que Moraes teria abusado de sua autoridade em investigações relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas faltam assinaturas de adesão. O pedido deve ter pelo menos 11, mas chegou apenas com a assinatura do vereador Fábio Duarte. Vale lembrar que a honraria foi propositura do vereador Ademir Pestana. O senhor acredita que o vereador Fábio Duarte consiga aí, pelo menos, sensibilizar mais 10 vereadores e conseguir 11 assinaturas para caçar essa honraria que foi oferecida em 2017 ao Alexandre de Moraes, professor? Bom, enfim, nas últimas semanas a gente tem visto aí, através de um grande veículo, né, de imprensa, a Folha de São Paulo, a divulgação de algumas informações com relação a procedimentos na apuração, enfim, e eu acho que isso está tendo, de fato, um impacto no mundo político, né, uma situação aí relevante, que está constantemente na mídia, e acho que talvez, né, como a gente tem acompanhado, parece que muita coisa ainda pode surgir, então, a depender do rumo que essa divulgação tome, talvez de fato ele consiga aí sensibilizar um número maior de colegas dele, né, para conseguir essas assinaturas. Da mesma maneira que a Câmara tem o poder de conceder uma honraria, tem o poder de ela caçar. também, através da democracia, né, porque da discussão, né, ela tem o poder também de retirar. Quem dá, pode retirar. Né? Mas é claro que tudo isso tem mais uma sinalização política, mais uma questão política mesmo do que... O professor foi perfeito, porque o vereador é do PL, o PL é o partido do ex-presidente Bolsonaro, e às vezes a população vê uma leitura diferente, ou seja, ele, no intuito, ele está representando e querer defender algo que, para o vereador, no nosso entendimento, é importante, que é o ex-presidente, entendeu? Talvez se ele ouvisse a população ou promovesse uma audiência, aí ele teria um termômetro correto se deveria ter o apoio popular ou não, né, professor? Com certeza. Eu, novamente falando sobre internet e rede social, né? Hoje, claro, perfeito, a gente elege lá o representante e é como se nós dessemos a ele o poder de decidir absolutamente tudo em nosso nome. Mas hoje nós temos essa ferramenta, por exemplo, essas audiências públicas ou a aferição da vontade popular. Isso poderia ser feito através de aplicativos, né, pela internet, perfeito, pela rede social, abrir, não um plebiscito oficial, mas uma enquete, né? Olha, a Câmara Municipal está propondo a cassação da honraria. Tá, o que né? Você acha? Você tem até tal dia para se manifestar lá e acabou. Cria uma senha, põe o CPF ali, a senha da pessoa, ela vai lá e se manifesta. Né? Por quê? Eu quero ressaltar um aspecto importante aqui. A nossa Constituição, a gente fala muito em regulamentação das redes sociais, né? Mas a nossa Constituição Federal, ela diz mais ou menos o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por quê? Eu posso me manifestar, a liberdade de expressão está colocada de maneira plena na nossa Constituição, desde que você se identifique como a pessoa que está se manifestando daquela forma. Até para que se busquem as responsabilidades caso você ofenda a honra de alguém. Né? Então eu acho que é importante, né, a gente deixar isso claro, porque a gente tem falado muito em regulamentação mas a regulamentação já existe. A própria Constituição Federal fala disso, e no âmbito criminal nós temos os crimes contra a honra. Então, se numa rede social eu ofendo alguém, eu vou buscar o meu direito, exatamente. E só voltando para o tema aí do vereador, né, dessa questão, nós poderíamos utilizar essa ferramenta para ouvir a população,
né? E aí a Câmara tem ali como a gente usa no jargão, mediu a febre, né? A gente sabe como é que está o pensamento da sociedade. Com todo respeito, né? Existem outras prioridades, se for o caso também, a ser discutido numa cidade, do que simplesmente caçar uma honraria, né? Uhum. Eu acho que isso foi uma decisão de um vereador à época, em 2017, Hermínio Pestana, né? Que coube a ele, naquele momento, querer prestar homenagem para uma figura. Acabou. Como vários vereadores têm essa prerrogativa no Legislativo. Talvez o que falta para determinados vereadores é, de fato, estar ao lado da população e saber o que é prioridade dentro de uma cidade do que simplesmente querer um espaço nas redes sociais, né, professor? Tem muito mais um impacto político do que prático na vida do munícipe, né? A realidade é essa. Obrigado, professor Alex Salim, professor especialista em Direito Penal, conversando com os amigos aqui na CBN. Ele, vez ou outra, entra via telefone, esclarece alguns temas, mas eu falei, professor, sexta-feira o senhor tem que ir presencialmente. Foi, Douglas, estarei lá. E esteve e participou aqui. Um abraço, professor. Douglas, eu que agradeço mais uma vez poder revê-lo, amigo, né? Poder aqui ajudar a esclarecer a sua audiência tão qualificada. Estou sempre à disposição, é um grande prazer. Conversamos com o professor Alex Salim, professor especialista em Direito Penal, conversando com os amigos da CBN. Vamos agora ao repórter CBN e, na sequência, claro, a gente vai continuar com muito mais informação para você aqui na frequência 97.3. Esta é a CBN, a rádio que toca a notícia.